Vamos lá, pessoal. Continuando, vamos colocar agora a questão do desamparo e angústia, segundo Sartre. Tudo bem? É, o que vem a ser essa questão? Como o filósofo existencialista entende essas questões? Vou falar assim, o existencialismo ele impõe ao homem a inteira responsabilidade no exercício de suas ações. Ao escolher sua vida, o homem também escolhe todos os homens. O valor de sua escolha é determinado pelo fato de que ele não pode escolher o mal. Tendo em hipótese alguma, vamos escolher o mal. A tendência sempre nossa vai ser escolher o bem. Nas palavras de Sartre, o que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. A imagem que mudamos em nós deve servir, em última instância, para todos os homens. Nesse sentido, pessoal, o homem não é só responsável por si, mas também pela humanidade inteira. As nossas ações, elas devem servir como exemplo para que as pessoas, para que todos os seres tenham a mesma escolha. E dessa forma, é claro, a existência do homem se tornaria muito mais aceitável. O existencialismo, ele procura manter sua coerência, atribuindo ao homem o compromisso de construir sua própria essência. Porque na realidade fomos lançados no mundo sem perspectivas nenhuma. O homem determina sua vida ao longo do tempo e descobre-se como liberdade, ou seja, como escolha. Geralmente, é claro, nós nos descobrimos de acordo com as nossas escolhas, ou seja, como escolha do seu próprio ser no mundo. E nessa questão aí, ao falar da condição do ser humano, das pessoas, Sartre relaciona-se com a angústia, o desamparo e o desespero. Mas o que isso significa? O que é que nós podemos falar em relação à questão de definir as pessoas nesses termos? Segundo o pensador, a angústia, vamos falar assim, ela consiste simplesmente na descoberta que o homem, quando escolhe. A escolha, como vocês estão vendo, ela está muito relacionada não só à questão de liberdade, é, porque vocês podem ver, a liberdade ela vai nos dar uma série de escolha, vai nos permitir, não sei se vai dar certo aqui, mas vai nos permitir uma série de escolhas. E é nessas escolhas que nós nos perdemos. É nessas escolhas que muitas vezes nós pegamos, nos iludimos, nos decepcionamos. Justamente por nem sempre sabermos escolher. É justamente isso quando ele fala. A questão da angústia, porque a angústia consiste simplesmente na descoberta de que o homem, quando escolhe, ele tem que entender que ele não é apenas o legislador de si mesmo, ele não é apenas o autor da escolha, e essa sua autoria faça essa escolha seja voltada para ele mesmo. Mas ele tem que entender que ele é alguém que, ao mesmo tempo que ele escolhe a si mesmo, essa escolha sua tem que estar voltada também para a humanidade inteira. O homem que descobre isso não consegue escapar de sua total e absoluta responsabilidade, entende? Que gera o sentimento original de angústia. Por isso é o próprio homem quem determina o valor da sua escolha, pois ele tem o constante dever de se perguntar o que aconteceria se todo mundo fizesse como nós, segundo Sartre. Assim, a ação do homem, vista como escolha constante de seu destino, é propriamente constituída por angústia. Porque, nesse caso, diante disso, porque na realidade a gente tem que entender a angústia, o que nos leva a ela é o seguinte: como nada orienta previamente o exercício da liberdade, cada ato livre comporta responsabilidade pela invenção do valor que lhe corresponde.
E cada vez que exerço a minha subjetividade livre, a partir daí defino ou invento o homem, não como forma universal de humanidade, mas como imagem que se projeta universal, imperativamente a partir de minha escolha. Para vocês verem a importância da nossa escolha, que tem valor absoluto, já que não depende de nada mais, a não ser de minha liberdade. A angústia, ela vai decorrer dessa opacidade do mundo e de si mesmo. Essa opacidade, quando eu falo, é, é algo como você começa a compreender, ou entender, ou enxergar o mundo de uma forma cinzenta. E ao mesmo tempo, a partir do momento, é claro, que você vê o mundo, entende o mundo dessa maneira, você vai se entender também dessa forma. Você vai se ver dessa forma. Entende? É, e essa opacidade do mundo, aí, que nós vemos, é que nós entendemos, isso aí está também, vou falar assim, ligado, está inerente à nossa condição de ser infinito. Tá certo? Agora, por outro lado, quando fala em desamparo, é outra questão aqui colocada por Sartre, né? Quer dizer simplesmente que Deus não existe e que é necessário levar esse fato às últimas consequências. Exatamente são essas palavras de Sartre. Desamparo significa que o homem não possui nada, absolutamente, que o possa segurar, que o possa ajudá-lo, que possa dar a mão. O desamparo, muitas vezes, as pessoas sentem por quê? Porque muitas vezes o ser humano ele necessita de alguém que o ouça, de alguém que o aconselhe, de alguém que fale o caminho que ele deva seguir. Essa necessidade, isso já é inerente, já faz parte do ser humano. Procuramos sempre criar super-heróis. Muitas vezes, não generalizando, é claro, mas muitas vezes a figura do super-herói ele vai nos ajudar a enfrentar determinados problemas. Então, a questão do desamparo, ela parte dessa concepção de Sartre em relação ao mundo, em relação ao ser humano. Porque, na realidade, voltando como eu falei antes, fomos lançados ao mundo, fomos jogados ao mundo, segundo a concepção dele. Então, viemos do nada veio a nossa existência. Entende? Não existe base, por outro lado, para direcionar nossas ações, a não ser a nossa liberdade e responsabilidade. Não existem valores eternos pré-estabelecidos que impedem o homem de agir. Nenhuma justificativa ou desculpa que o retire sua escolha. Então, assim, qualquer situação, somos nós que escolhemos subjetivamente aquilo que provém da nossa própria vontade. Nesse caso, aí, é claro, o homem está só. O desamparo, como coloca aqui Sartre, implica que somos nós mesmos que escolhemos o nosso ser. Desamparo e angústia caminham juntos. Então essa questão do desamparo, da angústia, se dá, é claro, justamente por isso, a nossa existência. Como a existência precede a essência, a nossa existência vem como coloquei antes, do nada. E a partir desse nada, nós vamos constituir nossa essência. E nossa essência ela está embasada na liberdade que nos é dada. O que nós temos é a liberdade. Somos condenados a ser livres. E essa liberdade nos coloca, nos impõe a ter escolhas. E em cima dessas escolhas, muitas vezes, nós não somos seguros. Ou, muitas vezes, nós erramos. Muitas vezes escolhemos mal. E isso são fatores que nos levam à angústia, e são fatores que nos levam ao desamparo, e são fatores que nos levam ao desespero. O homem está só, de fato. E essa solidão que vivemos, talvez ela nos cause muitos o vazio. Esse vazio que muitas vezes é comentado na filosofia, o vazio existencial, que é uma característica, que é vamos falar assim, algo que faz parte da angústia. Então, essa questão é muito debatida, é muito falada pelos existencialistas, inclusive, e principalmente por Sartre. Quanto a essa questão, né? Aí, continuando, inclusive, só para finalizar aqui em relação a esse assunto, diante dessa constante tarefa de fazer-se do desamparo,
da falta de fundamentos pronto, que não tem fundamento pronto, nós que o criamos, e da responsabilidade que carrega diante de si, da humanidade, a liberdade traz ao sujeito angústia existencial, a qual emerge no momento de decisão. Então, para o pensador, é justamente isso, tudo vai emergir desse momento. Essa situação que caracteriza a liberdade é uma situação que, de uma certa forma, podemos achar, ótimo, somos livres. Mas qual é o preço dessa liberdade? Segundo o pensamento de Sartre. Tá ok? Tudo bem? Então, pessoal, é só isso. Tudo bom para vocês? E essa semana eu ainda posto mais alguns assuntos, alguns pontos relacionados a Sartre. Tudo bem? E comentaremos também as questões. Tudo bom para vocês. Até mais.